Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 19 da disciplina Cálculo 3, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Os alunos já estão chegando, vamos lá recepcioná-los. Bom dia, pessoal. Quem já estava esperando aí, quem está chegando agora? Andressa, Franciele, Nayane, Vitor, Iago, Laura, Rafaela, Natália, Daniel, apareceu ali, Vitor. Beleza, Vitor? Joia. Daniel também aparecendo ali. Vamos para a nossa aula 19, né? Começando nossa semana 10 do curso, né? Estamos chegando ao final, né? Vamos até a semana 12, né? De aula mesmo, só temos 24 horas aulas. Então, nós estamos na aula 19. Então, hoje, a gente vai falar a respeito de versões estendidas do teorema de Green e rotacional. Na verdade, aqui vai estar o título de rotacional e divergente. Paulo chegando aqui. Mas o divergente nós vamos ver na aula da semana da quinta-feira. Então, hoje a gente vai falar das versões estendidas do teorema de Green. A gente vai ver o que significa isso. Aqui seria interessante que o teorema de Green ele foi definido que numa região simplesmente conexa, né? Ou seja, uma região delimitada por uma curva, orientada no sentido anti-horário, no sentido que uma pessoa caminhando a região interior ficava à esquerda da pessoa, e aí valia essa afirmação aqui, né? Ou seja, integral de dq dx menos dp dy era igual à integral de linha sobre a curva. Então, hoje, a gente vai ver como utilizar esse teorema de Green em outras situações, numa região, por exemplo, que tem um buraco, por exemplo, né? Tipo assim, a gente poderia estender mais um pouco esse tipo de região e mesmo assim o teorema de Green continuaria válido? Em que situações a gente vai conseguir fazer isso? Então, a gente vai falar das versões estendidas do teorema de Green e do rotacional. A Bruna aparecendo ali, a Nicole também, mais gente para fazer companhia, isso é bom. Somos poucos, né? Tá falando aqui que nós somos 18, né? Mas acho que 2 pessoas sou eu, então é 16, né? Porque tem apresentando e um login meu, então 16 alunos. Então, a gente vai começar com essa observação e vocês vão ver que a gente vai ter uma coisa interessante para calcular a área delimitada pela elipse, que é uma das perguntas, talvez desde o curso do cálculo 1, a gente faz esse tipo de exercício, né? Calcular a área usando integral simples, né? Para poder calcular a área delimitada pela elipse. A gente sabe que a área delimitada por uma circunferência é πr ao quadrado, né? A área delimitada pela circunferência, ela depende do raio, né? Dessa maneira aqui. Agora, como a elipse ela não tem um raio, né? A elipse tem essa carinha aqui, né? Ou seja, se o A fosse igual a B, eu poderia chamar de R, e aí a elipse viraria um círculo, né? E aí a fórmula seria essa. Então, a gente vai ver que a área delimitada por uma elipse é uma que a gente vai ter que reformular essa parte aqui, ó. Talvez, porque agora não vamos ter um raio na elipse, né? Então, a gente vai começar aqui com a observação 6.3. Cleverson chegando. A observação 6.3 vai falar de algumas coisas, alguns casos especiais que podem, Clebson também apareceu ali, que pode acontecer no teorema de Green. Se você tiver, por exemplo, a P de xy igual a Q de xy, que for a função nula sobre uma curva, então, logicamente, essa coisa aqui vai dar zero, concorda? Porque se P e Q são as funções nulas, as derivadas em relação a x e em relação a P, né, vai ser zero também. Então, isso aqui vai ficar zero vezes a área de D, vai dar zero desse lado, e desse lado aqui vai dar zero também, né? Por quê? Não importa quais valores das funções P e Q em D. Ou seja, é melhor calcular a integral dupla da esquerda. Por quê? Porque essa conta aqui você poderia fazer. Mas só que acontece, como a P e a Q é zero, isso aqui daria zero, tanto faz, né? Na verdade, não é que é melhor calcular essa, né? Porque esse lado aqui também seria fácil de ser calculado, beleza? Então vai dar zero de qualquer maneira. Outra aplicação da direção inversa do teorema de Green, ou seja, calcular a integral de linha,
Vocês lembram na aula passada que a gente fez aquele exemplo que era difícil calcular a integral de linha, mas quando calculava a integral dupla dava 4 vezes a área de um círculo, parece? Dava 7 menos 3, lembra da aula passada? Em que a integral dupla, aqui ó, na aula passada, ó, na aula 18, aqui no finalzinho aqui, ó, lembra desse exercício aqui, ó, que era ruim calcular essa integral aqui, mas quando jogava na integral dupla ficava facinho de ser calculado? Então, agora aqui é o contrário, tá vendo? O que é a coisa inversa? Ao invés de você calcular a integral dupla, você calcula a integral de linha. Então, ó, pra você ver, ó, outra aplicação da direção inversa do teorema de Green, ou seja, calcular a integral de linha da direita, e está no cálculo de área. Como a área de uma região D, a gente viu lá no início, quando a gente estava falando de integral dupla, a gente sabe que quando a função f de xy, ela vale exatamente 1, o resultado da integral dupla coincide com a área de D, né, da região de integração, a menos de unidade de medida. Se tivermos como escolher a função P e a função Q de forma que isso aqui, ó, que está dentro da integral dupla do teorema de Green, valha exatamente 1, então significa, se eu calcular essa integral aqui do lado direito, vai significar a área... Momento que... então, se você calcular a integral dupla de 1, tá vendo? Significa... E, de novo. Então, o que acontece? Se eu calcular essa integral aqui do lado direito, se eu escolher as funções P e Q de forma que isso aqui vale 1, então significa o quê? Significa que eu vou estar calculando a área dessa região D. Então, para vocês verem, as possibilidades que eu tenho de forma que isso aqui vale 1. Se eu escolher a função P como sendo a nula e a função Q como sendo x, vai ficar 1 menos 0, concorda? Para esse caso aqui, vai ficar 1 menos 0, porque a derivada de Q em relação a x vai valer 1 e a derivada de P em relação a y vai valer 0. Se eu escolher o P igual a menos y e o Q valendo 0, também vai ficar 0 menos 1, né? Ou seja, vai dar 1 também. E aqui, se eu escolher o P como sendo menos a metade de y e o Q como sendo a metade de x, quando você derivar isso aqui, vai ficar meio positivo, menos meio. Vai dar 1 também, não vai? Então, nesses 3 casos aqui, para essas escolhas de funções P e Q, eu vou ter o quê? Eu vou ter isso aqui valendo exatamente 1. Então, aqui, ó, por exemplo, se eu pego... quem que seria? Para essas possibilidades, temos que a área de D delimitada para a curva C é dada por essas fórmulas, tá vendo? Essa aqui seria o caso onde você pegou o P de XY como sendo 0. Vocês lembram que a fórmula aqui, ó, é P dx mais Q dy, não é? A fórmula? Como o P é 0, então sobrou só o Q dx. Ou Q dy. Nesse caso aqui, ó, lembrando, é P dx mais Q dy. Nesse caso aqui, ó, o Q dy é 0, né? Porque o Q de x vale 0. O Q de xy vale 0. Então, sobrou o quê? Sobrou o P dx, mais o P. Quem que é o P? O P é menos y. Beleza? O menos saiu para fora da integral. E o último caso, eu tirei o meio para fora, tá vendo? O P e o Q vai valer isso aqui, ó. Tirei o meio para fora, ficou o quê? Ficou P, P dx, tá vendo que o P dx, aqui eu coloquei o contrário, eu coloquei Q dy primeiro, mais P dx, coloquei o contrário, porque para poder o sinal de negativo ficar no meio, tanto faz, beleza? Só para ficar uma conta mais bonitinha, mais amigável, mas aqui é a mesma expressão, só que aqui eu estou escrevendo invertido assim, ok? Para não ficar um sinal negativo aqui, ó, no início. Tranquilo, gente? As fórmulas para esses casos? Ótimo. Agora a gente vai utilizar esses casos aqui para calcular a área delimitada pela elipse. Essa aqui é a elipse na forma canônica, digamos, né? Uma elipse com os eixos maiores e menores valendo A e B. A e B, beleza?
tá desenhado aqui, tá vendo? Ou seja, se o y for 0, o x vai valer mais ou menos A. E o contrário, né? Se o x for 0, se essa parte aqui for 0, o y vai valer mais ou menos B, né? Para o resultado tem que dar 1, né? A soma. Então, o y vai valer mais ou menos B. Então, eu tenho o eixo maior, o eixo menor. Então, eu tenho essa elipse aí. E aí, a gente sabe que para parametrizar a elipse, ela é parecida com um círculo, né? A gente sabe que para parametrizar um círculo de raio R, você tomaria x igual a R cosseno de θ e y igual a R seno de θ. Aqui, nesse caso, por quê? Porque x sobre R ao quadrado mais y sobre R ao quadrado é igual a cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. Então, essa aqui é a equação do círculo, beleza? Só que agora, no lugar desse R aqui, eu vou ter um A. E no lugar desse R aqui, eu vou ter um B. Então, agora vai ficar o quê? Vai ficar x sobre A ao quadrado mais y, que é a equação da elipse, né? Y sobre B ao quadrado igual a 1. Então, eu chamo essa coisa aqui de cosseno, chamo essa coisa aqui de seno. Beleza? É o que está escrito aqui, ó. Então, essa é a parametrização tradicional da elipse. Ficou claro? Beleza. Agora eu vou jogar na fórmula, né? Vou usar essa última fórmula aqui, ó. Ok? Eu tenho x e y, não tem? Diferente de zero. Então, eu tenho o P de x e y. Lembra da fórmula? Era o quê? Era Q dy mais P dx, né? Só que o P é menos meio. Eu já tirei o meio lá de fora. E o Q era meio de x, né? Positivo. Eu tirei o meio para fora. Então, fazendo as contas aqui, ó, ficou meio integral sobre a curva, ficou de 0 a 2π na parametrização, para fazer a elipse toda. E aí ficou o quê? Ficou x vezes dy. Quem que é o dy? É a derivada disso aqui em relação a t, né? A derivada disso aqui, vocês concordam que é a cosseno, né? Porque a derivada do seno de t é cosseno de t. Menos y, né? Aqui, ó, x dy. Esse aqui é o y e esse aqui é quem? dx, não é? A derivada do x, a derivada do cosseno é menos seno, né? Então, por isso que aparece seno menos aqui, né? Ficou claro? Agora é só fazer a conta, né? Ó, pra você ver, ó, você pega, vai ficar... O y não seria b seno? O y é b vezes seno mesmo, aqui, ó. Ah, tá. É que tá escrito errado aí. Aqui, né? Isso. Obrigado, Bruno. B, aqui é B, né? B de bola. O Y estava escrito errado, é B. Obrigado, Bruna. B. Aqui tá certo já, né? Graças a Deus. Ficou B aqui, beleza? Aí agora vai ficar o quê? Vai ficar AB cosseno ao quadrado. Aqui vai ficar o quê? Menos com esse menos aqui dá mais, né? Vai ficar AB de novo, seno ao quadrado. Dá para colocar AB em evidência. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. O AB saiu para fora, beleza? Então sobrou só isso. Então a integral desse aqui vai dar 2π. O AB sobre 2 era constante, cortou esse com esse, deu π vezes A vezes B. É o que a gente esperava, né? Porque se você pegar o A igual a B igual a R, vai ficar R vezes R, vai dar R ao quadrado, ou seja, a gente vai voltar no caso do círculo, área delimitada pela circunferência. Ficou claro? Ok. Agora a gente vai falar das versões estendidas. Todo mundo leu a aula? Beleza. Não, Bruna? Tem que ler, porque senão... não deixa ser novidade aqui, não, porque é ruim quando você está vendo pela primeira vez. Por mais que você não entenda 100% quando você lê, mas é bom você dar uma passada, pelo menos igual o pessoal de Bocaiúva, cadê a Ariana? A Ariana tá aí? Tá não? Passar o olho para poder... Tá, ela chegou a rir ali. Pelo menos para poder não ficar com aquela sensação, estou vendo pela primeira vez, né? Bom, o teorema de Green ele pode ser estendido para outras regiões.
um pouco, né, gente? Não é muito, um pouco mais complicadas, né? Então, a gente vai estender agora no caso em que D é a união finita de regiões simples. Porque o caso até então que a gente estava vendo era o quê? Essa região D aqui, que aparecia no teorema de Green, era uma região simples, né? Uma região delimitada por uma curva fechada, simples, né? Sem interseção, bonitinho, né? Ou seja, tipo aquela elipse que está aí logo acima, né? No exemplo. Aqui eu vou pegar D como sendo, se D uma região igual da figura abaixo, aqui, ó. O que aconteceu aqui nessa figura? Eu peguei essa parte aqui, ó, que eu chamei de D1, e essa parte que eu chamei de D2. Então, tá vendo que aqui tem uma fronteira, essa fronteira em azul aqui, ó. Essa fronteira em azul aqui está separando as duas regiões D1 e D2. D1 e D2 são regiões simples, igual a gente já está calculando o teorema de Green sobre cada uma delas. Agora a pergunta é, será que eu posso juntar duas regiões simples para formar outra região mais geral e calcular o teorema de Green sobre essa nova região? É o que a gente vai ver aqui. Então, o que acontece? Escrever o D como sendo a união de duas outras, tá vendo? Que são simples, por acaso, né? Então, nesse caso, a fronteira D1 vai ser o quê? Vai ser C1 união com C3. Ó, pra você ver, ó. C1 é essa curva aqui, ó. Que vai daqui, chegou aqui, e C3 volta aqui, ó, tá vendo? C3 nesse sentido. Dá para vocês enxergar a setinha aqui apontando para cima? No C3? Então, beleza. Então, D1 é isso aqui. E quem vai ser o D2? O D2 agora vai ser C2 união com menos C3, né? Para poder fechar. O C2, tá vendo? O C2 pega daqui, vai, né? Vem e depois desce. Tranquilo? É o que está escrito aqui, ó. O D2, tá vendo? A outra região é C2 união com menos C3. Então, nós vamos aplicar o teorema de Green em D1 e D2 separadamente. Quando você faz isso, nós vamos obter o seguinte. Aqui, ó. Para D1, como é que eu faço para poder aplicar em D1? Primeiro, né? Esse aqui, PDX, QDY, DQDX menos DPDY, isso aqui é o teorema, isso aqui não vai mudar, beleza? Só que agora a minha fronteira, ó, pra você ver, ó, essa aqui, C1 união C2, é exatamente a fronteira de quem? De D1, não é? E agora, para C2, a fronteira de D2 é exatamente isso aqui, ó. C2 união com menos C3. Lembra que a gente desceu agora, em vez de subir o C3? Lá no nesse traço azul, não tá azul mais porque eu passei alguma coisa vermelha aqui por cima, né? Mas originalmente ele aqui é um traço azul. Beleza? Então, se somarmos essas duas equações, porque eu quero calcular a integral dupla sobre D1 união D2. Você pegar a região D. A região D, vocês lembram que é a união de D1 com D2. Então, agora eu quero somar essas duas. Se eu somo isso aqui, ó, o que vai acontecer? As integrais de linha sobre C3 e menos C3 cancela, não cancela? Vocês lembram que a orientação de C3 ela está invertida, tá vendo? Porque essa parte aqui da fronteira ela está subindo e essa parte aqui da fronteira de D2 ela está descendo, né? Então a integral de linha vai ficar menos, uma vai ficar igual menos a outra, então quando você soma, vai cancelar, não vai? Então o que vai sobrar? Eu estou pegando esse C aqui como sendo o quê? C1 união C2, tá vendo? C1 união C2. E aqui, o que aconteceu? Se acontecer nessa configuração aqui, ó, a junção de duas regiões simples, então vocês podem aplicar o teorema de Green sem medo, né, na região toda, utilizando o quê? Utilizando a fronteira toda. No caso aqui, a fronteira toda seria o quê? É como se você desconsiderasse o fato delas terem emendado, ok? Por que você desconsidera isso? Porque quando você soma as integrais de linha nessa... Aqui está aparecendo como uma reta, né? Essa parte azul, mas não precisaria ser reta, né? Poderia ser qualquer coisa assim, né? Ela vai cancelar do mesmo jeito, porque é a mesma curva, né? A orientação dela para baixo, a orientação dela para cima, pode ser reta, pode não ser reta, tanto faz o formato dessa linha aí, ok? Dessa fronteira.
Não precisa ser igual aos Estados Unidos, não, né? O mapa dos Estados Unidos, você olha lá, os estados é bonitinho, né? Tudo retinha, né? A maioria deles, a delimitação parece que passou uma régua, né? Aqui no Brasil é tudo meio torto as fronteiras, né? Mas não precisa, pode ser igual aqui no Brasil, pode ser todo alinhavado, né? Vai funcionar do mesmo jeito, porque o que vai volta pelo mesmo caminho. Aí o que acontece? Então, ficou claro que eu posso usar o teorema de Green numa região D como sendo a união de duas outras simples, né? A pergunta é, e se for 3, se for 4 regiões simples, eu posso juntar mais? Vamos ver o que acontece? O mesmo tipo de argumentação nos permite generalizar o teorema de Green para qualquer união finita de região simples. Então, pode sim ser mais, beleza? Aqui nesse exemplo aqui eu tenho um D1, eu tenho um D2, eu tenho um D3, eu tenho um D4. Ok? Então, em outras palavras, eu posso fazer isso por uma união de regiões simples. Ok? Aqui tem um exemplo. Ficou claro, gente, que a gente pode estender isso? Aqui eu tenho um exemplo, tá vendo? Eu tenho uma integral de linha. Esse camarada aqui é o P de XY, esse aqui é o Q de XY, né? Quem acompanha o DX, quem acompanha o DY. C é o limite da região semianelar. O que é semianelar? Aqui eu tenho duas circunferências, tá vendo? Uma de raio 1, outra de raio 2. Ela está no semiplano superior e entre os círculos. É exatamente isso aqui, ó. Essa aqui é a região semianelar que ele está chamando, tá vendo? Ela está entre o círculo de raio 1 e entre o círculo de raio 2, beleza? Na parte superior, tá falando aqui que é na parte... no semiplano superior, beleza? Do lado de cima, né? Onde é que o Y é positivo. Apesar de D não ser simples, o eixo Y divide em duas regiões simples, ó. Ó o eixo. Esse eixo do Y aqui, ó. Você poderia pegar, por exemplo, um caminho fazendo isso aqui, ó. Aqui, aqui, aqui e depois voltando. Aqui seria o C1 da vida, né? Aqui seria o C3, tá vendo? Aqui o eixo Y faria o papel do C3 lá em cima. E depois você poderia pegar aqui, ó, indo, aí aqui ia ficar menos C3, né? Porque a orientação ia inverter. Depois voltava, depois voltava. Aqui seria um C2. Então, a gente viu que a gente pode fazer isso aqui somando C1 e C2, ou seja, pegando toda a fronteira dessa região semi-anelar. Por quê? Porque a integral de linha sobre esse C3 aqui, que é o eixo do Y, C3 e menos C3, iria cancelar. Então, a minha região D, em coordenadas polares, é dada por isso, concorda? O raio varia de 1 a T2, o θ de 0 a π, para fazer a região. Então, o teorema de Green vai ficar como? A integral de P dx mais Q dy é igual à integral de dq dx menos dp dy, não é? Essa conta que está feita aqui, ó. Sobre a região D. Essa região D aqui, em coordenadas polares, você pode escrever o θ de 0 a π, o raio de 1 a T2. Deriva isso aqui em relação a x dá 3y. Deriva isso aqui em relação a y dá 2y. 3y menos 2y vai dar um y. O y em coordenadas polares, você pode escrever como sendo r seno de θ, beleza? Esse r que aparece aqui é o jacobiano, da mudança de variável. E pronto, né? Faz a conta. Esse aqui, a primitiva, vai dar menos cosseno, beleza? Substitui. A primitiva de r ao quadrado é r ao cubo sobre 3, dá 14 sobre 3. Ficou claro o exemplo? Valdomir, você pode explicar de novo como que encontrou o P e o Q? Que eu fiquei perdida nessa parte. Ó, o P é dado aqui, né? E o Q é dado aqui. Ah, sim, obrigada. Então, o que a gente vai falar agora? Vou considerar uma região, lá era um pouco, né? Aqui eu vou colocar um pouquinho mais, né? Um pouco mais complicada. O que seria essa região mais complicada? Eu vou colocar uns buracos no interior dessa região. Agora, não vai ser bem uma região como sendo uma junção de regiões simples. Eu vou pegar uma regiões agora que contenha furos.
ou seja, regiões que não são simplesmente conexas. Observe que a fronteira de C da região, ó, aqui, ó, essa região aqui, ó, ela é constituída por duas curvas, tá vendo? Eu tenho essa curva do lado de fora, que é C1, e tem essa curva do lado de dentro, C2. Agora que está o truque da história, né? Para o teorema de Green ser válido... Eita, hoje está difícil, viu? Para o teorema de Green ser válido, o que acontece? A gente vai ter que olhar as orientações dessas curvas. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar essas curvas, elas são fechadas e simples, tá vendo? C1 e C2 são fechadas e simples. Então, aqui nós vamos assumir que essas curvas de contorno, elas são orientadas de modo que a região... Lembra da história que quando você caminha sobre a fronteira, a região do interior tem que estar à sua esquerda? Então, a orientação da curva que a gente vai pegar é essa. Então, aqui, ó, a gente vai orientar ela de modo que a região D, essa região aqui em laranja, ela esteja sempre do lado esquerdo enquanto a curva é percorrida. Então, se tiver alguém caminhando aqui, ó, se tiver alguém caminhando aqui sobre a curva C1, a região D tem que estar à esquerda dessa pessoa, né? A direita aqui é o lado de fora. Aqui na curva C2, ó, tá caminhando nesse sentido. Por quê? Porque a esquerda dessa pessoa tá do lado de cá. Beleza? A direita tá no buraco, digamos, né? Tá aqui na região interior da curva C2, ou seja, seria o buraco que você fez. Assim, o sentido anti-horário, ela é positivo para a curva, tá vendo? O sentido anti-horário, ele é considerado positivo para a curva C1, mas no sentido horário para a curva interior, tá vendo? Então, a curva C2, ela tem que ter orientação contrária a C1. Então, anti-horário para de fora e horário para de dentro, beleza? Do que está fazendo o buraco. E agora, como é que eu vou fazer para poder aplicar o teorema de Green? Aí eu vou forçar a aparecer as regiões simples. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui e vou cortar essa região aqui, ó. Vou cortar essa região aqui, vou cortar essa região aqui, ó. Quando eu fiz isso, eu dividi a região D em duas regiões, D' e D duas linhas. Concorda que agora eu voltei no mesmo caso anterior que eu estava lá em cima? Por quê? Agora, como eu fiz esse corte aqui, ó, por essa setinha ida e vinda, tá vendo? Agora a fronteira da região D2, ó, você anda aqui, vem aqui, tá vendo? E depois, tá vendo que aqui a orientação tem que ser exatamente o contrário dessa, para poder dar certo, para dar o segmento? Se essa aqui é no anti-horário, essa aqui tem que ser no horário. Você vai caminhando e sempre vai ficar à esquerda. A região D2 vai ficar à sua esquerda. Da mesma maneira, se você está caminhando aqui sobre a fronteira de D', então você vai aqui você sai do corte que você fez, continua caminhando aqui, tá vendo? Vem, e aqui você entra no corte que você fez para separar D' de D duas linhas. Então, o teorema de Green, eu vou aplicar ele, tá vendo? A região D é a união de D' com D duas linhas, não é? Somei. E aí, o que acontece? Esse camarada aqui, ele vai ter uma fronteira, não vai? O D', ele vai ter uma fronteira, que é exatamente essa curva aqui, ó. Aí você fala, mas como que eu vou dividir essas regiões? Não vai da maneira mais simples possível, né? Talvez com um segmento de reta, que seria a maneira mais simples de parametrizar para poder dividir a região. Então, aqui eu vou ter a fronteira D duas linhas, e aqui eu vou ter a fronteira, ou aqui eu vou ter a fronteira de D', e aqui eu vou ter a fronteira de D duas linhas. Ok? E aí, o que acontece? Isso aqui, ó, isso aqui, o que eu faço com isso aqui? Como as integrais de linha sobre a fronteira em comum, lembra que você fez esse corte aqui e esse corte aqui, ó, na verdade você não precisa nem preocupar com ele. Porque quando você vai fazer a integral, igual a gente fez lá em cima, né? Quando você separou a região em duas regiões simples, as integrais de linha na ida e na volta, independente do jeito que você parametrizou, como você usou a mesma parametrização, as integrais de linha elas vão se cancelar. Então, o que acontece? Então, a integral sobre D, que é essa aqui, é igual à integral sobre C1 e C2
esse C1 e esse C2 aqui, por que que eu peguei só C1 e C2? Porque essa fronteira de D' e a fronteira de D duas linhas, as curvas que você pegou elas aqui, ó, para poder separá-las, as integrais de linha sobre elas vão cancelar. Então, no fundo, o que que sobrou? Sobrou só esse camarada aqui, que era o C1, e esse outro aqui de cima, que é o C2. Beleza? Não, o C1, não, sobrou, esse aqui continua sendo o C1, né? E o C2 seria isso aqui, ó, de dentro. Porque essa integral aqui, sobre esse pedaço aqui e esse pedaço aqui, elas se cancelam. Tá vendo? Integral sobre C1 mais integral sobre C2, que ficou integral sobre C, que é a união de C1 com C2, ok? Então, eu preciso saber só a parametrização de C1 e de C2. Tá vendo? Eu preciso saber na parametrização de C1 e de C2, ou seja, da curva de dentro do buraco e a curva de fora, já é suficiente para me poder calcular a integral sobre a região com um buraco, né? Que seria usando o teorema de Green para uma região bem mais geral. Dúvidas sobre essa parte? Não? Aqui tem os exercícios. Aqui termina mais uma sessão, né? Agora a gente vai começar a falar a respeito de outros dois entes geométricos. Esse aqui é mais geométrico do que esse. A gente vai ver que um vai ser um vetor e o outro vai ser um número. Tem até uma interpretação física do que significa esse vetor aqui do rotacional. Tem esse número aqui também do divergente, também que tem uma explicação física a respeito dele. Na aula de hoje a gente vai falar a respeito do rotacional, como que a gente define o rotacional. E na aula de quinta-feira a gente continua falando a respeito do divergente. Então, essa sessão a gente vai definir duas operações, tá vendo? Que podem ser realizadas com campos vetoriais. Então, rotacional e divergente, eles vão atuar sobre campos vetoriais, beleza? Então, isso aqui fique claro que a atuação desses dois camaradas aqui vão ser sobre campos vetoriais. Eles são essenciais, mais na frente a gente vai ver o teorema de Stokes e o teorema de Gauss, que é o da divergência. O nome já fala, né? O teorema da divergência. A gente vai utilizar exatamente no de Stokes, a gente vai usar esse rotacional aqui, e no teorema de Gauss a gente vai utilizar o divergente. Então, isso aqui é de fundamental importância que a gente está definindo agora para poder a gente utilizar nas aulas futuras. Então, como está falando aqui, né? Onde que aparece isso aqui? No cálculo vetorial, em mecânica de fluidos, eletricidade e magnetismo. Vocês viram física 3 já, né? Então, já algumas coisas que eu vou falar aqui, talvez para vocês vai fazer até mais sentido, né? Depois de ter visto a aplicação já disso aqui. Então, cada operação que a gente vai definir aqui, tanto o rotacional quanto o divergente, ele vai lembrar uma espécie de derivada. Então, ele lembra uma derivação, mas uma que seria o rotacional, ele vai produzir um campo, enquanto a outra, que seria o divergente, ele vai gerar um campo escalar. Então, um vai ser um número e o outro vai ser uma espécie de vetor, beleza? Então, vamos começar aqui falando a respeito do rotacional. Como é que a gente vai definir o rotacional, né? O hot de um campo. Então, eu vou ter um campo aqui tradicional, eu sempre pego no R3, mas isso aqui pode ser estendido para outros espaços. Isso aqui é um campo vetorial em R3, que tem derivadas parciais. Existem as derivadas parciais, então o rotacional, ele é definido como sendo essa coisa esquisita aqui. Mas não se preocupe em decorar isso aqui, né? Quem quer? Eu vou derivar o R em relação a Y, depois eu subtraio quem. Não se preocupe com isso, depois a gente vai ver um mecanismo que a gente faz para poder encontrar quem que é as coordenadas desse campo vetorial. Tá vendo? O rotacional ele vai gerar para mim um vetor, outro campo, tá vendo? Porque isso aqui também, se R é uma função que depende de x, y, z, então, dr, dy também é uma função que depende de x, y, z. Pode não depender, mas pode depender, né? Depende da lei de associação da R. AQ também depende de x, y, z. Então, a derivada em relação a z também é uma função que pode depender de x, y, z. Ok? Então, tudo aqui são funções que dependem de x, y, z. Beleza? Então, o rotacional vai ser um campo também, igual F é.
Então, para escrever essa equação 7.1 aqui, ó, então, por enquanto, não preocupe em decorar como é que é isso aqui. A gente vai ver como é que a gente faz isso aqui utilizando um determinante, que vocês vão ver que é bem mais tranquilo do que ficar decorando quem que é essas parcelas aqui. Então, vamos reescrever essa equação 7.1 utilizando a notação de operadores. Operadores, vocês lembram que são o quê? São entes matemáticos que operam, né? A palavra já fala, né? Opera sobre funções. Igual a função, quando você calcula a imagem de um ponto, dá, por exemplo, um número real, isso aí é uma função aplicada no ponto. Um operador, por exemplo, ele vai aplicar em uma função, não vai ser um ponto, vai ser, por exemplo, a derivada, a integral, ok? É um tipo de operador. Então, nós vamos introduzir o operador diferencial, que eu vou chamar dessa letrinha aqui, del, como sendo exatamente isso aqui, ó. Isso aqui é um vetor, tá vendo? O que esse vetor faz? Esse del. Esse del, ele calcula a derivada parcial em relação a x, calcula a derivada parcial em relação a y na direção j e calcula a derivada parcial em relação a z na direção k. Então, esse é o operador diferencial vetorial, o nome que a gente dá para ele. Como eu falei para vocês, eles vão agir sobre função. Esse operador, ele age sobre função. Ok? Então, o que acontece? Quando você pega esse operador e coloca exatamente em uma função f, o que vai acontecer? Lembra que o operador, ele pega o quê? A derivada parcial em relação a x, na direção y, então vai pegar a derivada parcial de quem? De quem ele está operando. Então, ele está operando sobre na função f. Então, na primeira coordenada aqui, vai aparecer quem? Vai aparecer a derivada parcial de f em relação a y. Na segunda coordenada, vai aparecer a derivada de f em relação a y. E na terceira coordenada, a derivada parcial de f em relação a z. Então, esse que é o operador, que no caso aqui seria o gradiente, né? Ok? As derivadas parciais, o gradiente é o quê? É um vetor cujas coordenadas são exatamente as derivadas parciais em relação a cada variável da função. Aqui o que eu falei para vocês, uma forma de guardar essa expressão 7.1 aqui, ó, da definição, é utilizando exatamente esse produto vetorial. Então, você vai pegar o del e vai pegar o f e vai colocar aí JK, que são o quê? São as coordenadas, são a base canônica, né? Os vetores I, J, K. E aí você vai calcular esse determinante. Tá vendo? Na direção I, quem vai estar na direção I? Esse camarada aqui na ida e esse camarada aqui na volta, não é? Na direção I. Tá vendo que não precisa ficar decorando? Na direção J. Na direção J. Quem que vai estar na direção J? Ó, na ida vai estar esse aqui na direção J, tá vendo? Opa. Não, esse aqui na direção K. Na direção J vai estar esse aqui, ó, esse aqui. Cadê? É esse com esse, né? Beleza? Na ida e na volta vai estar quem? Vai estar esse com esse, né? Derivada de R em relação a X e na ida derivada de P em relação a Z. Ok? E, por último, quem vai estar na direção K? Na direção K, na ida, vai estar isso aqui, né? E na volta vai estar isso. Isso aqui lembra alguma coisa? Ou não? Lembra, né? É exatamente quem está lá no Teorema de Green, né? Depois a gente vai ver uma ramificação disso, né? Ou seja, o que acontece? Por que essa direção K aqui, ela aparece esse termo aqui, né? Isso é interessante, mas na frente a gente vai ver isso. Então, uma boa maneira de lembrar o rotacional é exatamente essa definição aqui, ó. Se você sabe essa definição, ou seja, o rotacional é exatamente o produto vetorial do operador vetorial, del, com campo. Pronto. Você tem o rotacional. Aqui tem uma continha,
Tá vendo? Só para a gente testar, que a gente aprendeu mesmo. Eu tenho um campo aqui, ó. Eu tenho P, eu tenho Q e tenho R. Lembra que o P, o Q e o R, eles não necessariamente eles são funções de x, y, z. Mas pode ser que na lei de associação não contenha todas as variáveis, beleza? Se não contém todas as variáveis, quando você pega a derivada, vai dar zero. Então, aqui, coloquei o meu P, meu Q e meu R, e vou calcular o quê? Vou calcular a minha definição, né? Ou seja, o produto vetorial entre o operador e o campo. O operador está aqui na segunda linha, tá vendo? E o campo vai estar aqui na minha terceira linha. E aqui em cima sempre o IJK para te dar a direção. Então, na direção I vai ser o quê? Vai ser esse, né? Na direção I, e voltando menos esse, né? Ou seja, está aqui. Depois, na direção J, vai ser a derivada em relação a Z desse, menos a derivada em relação a X desse aqui, né? Voltando. Aqui. E para Z, quem que é para Z? Na direção K, né? Ou seja, na ida vai ser esse e depois menos esse. Tá aqui. Então, quando você faz a conta, as derivadas parciais aqui são todas simples de calcular, porque são polinômios, tá vendo? Derivada de menos y ao quadrado em relação a y, menos 2y. Derivada disso aqui em relação a z, vai dar xy, que é constante, é negativo por causa da fórmula, né? Aqui, derivada em relação a z, vai dar o x. Derivada em relação a x, aqui zero, né? Porque a derivada de menos y ao quadrado em relação a x, zero. A derivada disso aqui em relação a x vai dar o quê? Vai dar o yz, que é constante. A derivada disso aqui em relação a y, como é x vezes z, não tem y, então zero. Ok? Aí faz a conta aqui, distribui aqui, ajeita, coloquei um y em evidência. Ok? Então isso aqui é o rotacional. Ficou claro? Tá. Então, para terminarmos aqui, ó, você vê coisa interessante, né? Nós sabemos que o gradiente, como sabemos, o gradiente de uma função de 3 variáveis é um campo vetorial, né? A gente chamou de campo vetorial gradiente, né? Lembra que o campo vetorial gradiente, eles é até perpendicular às curvas de nível da função? O campo vetorial gradiente é o campo cujas componentes são as derivadas parciais da função f, em relação a x, em relação a y, em relação a z. Então, se o campo gradiente, se o campo vetorial gradiente é um campo também, então a gente pode calcular o rotacional dele, não pode? Ou seja, que tal a gente pegar o gradiente da f para ser da f pequena? Lembra? Isso aqui é um campo, né? Para ser exatamente essa f grande aqui, ó. Pode, não pode? Porque o gradiente também é um campo vetorial, não é? Então, a gente pode calcular o rotacional do gradiente. Concorda? E o que dá o rotacional do gradiente? O rotacional do gradiente. Olha que coisa interessante. O rotacional do gradiente vai zerar sempre. Vai dar o vetor nulo. Por que vai dar o vetor nulo? Olha o que acontece aqui, ó. Só ler o teorema aqui, né? Estou pulando o teorema. Se f é uma função de 3 variáveis e tem derivadas parciais de segunda ordem contínua, então o rotacional do gradiente, que é exatamente isso aqui, ó, o rotacional do gradiente, lembrando que isso aqui está fazendo o papel do f grande lá de cima da definição, porque pode, né? O gradiente é um campo também, ok? Vai dar o vetor nulo. Então, o que acontece? Eu vou utilizar essa aqui, a segunda linha que aparece aqui, é exatamente o operador. E quem vai estar na terceira linha aqui, ó, é exatamente as componentes do campo. Só que as componentes do campo é quem? O gradiente, não é? A derivada de f em relação a x, a derivada de f em relação a y, a derivada de f em relação a z. Então, quando você calcula isso aqui, ó, o que vai acontecer? Na direção i, quem que vai dar? Você vai derivar a derivada, tá vendo? Ó? dy de df dz, não é? Esse vezes esse? Menos
Esse vezes esse vai dar o quê? A derivada em relação a z de quem? De df dy. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar a derivada segunda de f de dy dz, e isso aqui vai dar a derivada segunda de f de dz dy. Só que pelo teorema de Claurin, se lembra das derivadas parciais mistas? Tá vendo? Então, tanto faz a ordem aqui, ó, se elas forem contínuas, é igual, né? Então, uma coisa menos ela própria dá quanto? Entenderam o processo aí, né? Os outros casos também, ó, só está invertida a ordem. Então, deu 0, 0, 0. Vetor nulo. Então, o rotacional do gradiente é o vetor nulo. Tá. Agora, para vocês verem a observação 6.6. Se F é conservativo, então eu posso falar que o rotacional dele é 0. Por quê mesmo? Por quê, gente? O que acontece se o campo é conservativo? Pode abrir o microfone e falar. Existe o quê? Ele tem um gradiente. As derivadas parciais existem. Tá, mas está faltando ainda... Se todo campo conservativo existe uma função o quê? Como é que chama a função? Potencial, exatamente, o que Nayane falou. Então, se F é conservativo, é porque existe uma função potencial, de forma que esse campo conservativo pode ser escrito como gradiente dessa função potencial. E a gente acabou de mostrar o quê? Que o rotacional do gradiente vale quanto? Zero. Exatamente, zero. Então, por isso que o rotacional de todo o campo conservativo vai valer zero. Por quê? Porque ele pode ser escrito como gradiente, como o gradiente de uma função potencial, ok? Porque ele é conservativo. Agora, se o rotacional for zero, significa que o campo é conservativo? Aí tem que ter um pouquinho de cuidado, tá vendo o que está escrito aqui? Se ele tiver definido numa região simplesmente conexa, beleza. Se você calcular o rotacional e der zero, significa que o campo é conservativo. Agora, se não, eu não posso afirmar isso. Tranquila a aula de hoje? Dúvidas? Não? Brenda, tem mais? Laura, tem mais? Alicia? Vitor, tem mais? Nayane, Cleverson, tem mais? Fica com Deus. Bom, por hoje é isso, espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que estarei respondendo na medida do possível. Aproveite-se para se inscrever no canal, ative as notificações, porque toda terça e toda quinta teremos aula nova no canal. Até mais!